essência, porque nem toda a história começa no palco. Algumas começam aqui no Via Essência e é daqui que a gente fala. E todas as quintas-feiras, e se você ainda não está assistindo no YouTube, corre lá se inscrever no Via Portal Piracicaba, porque nós já estamos lá com vários vídeos, e compartilhe, porque cada assunto é um assunto que você pode compartilhar com uma pessoa que está precisando, e hoje não vai ser diferente, né, Thaís? Com certeza. Muito bom dia, Ká. Muito bom dia a todos. E acompanhe esse programa que vai ser espetacular, hein? Nós estamos aqui hoje com um querido que tem transformado aí o assunto sobre o autismo. Ele é pai e hoje está fazendo um projeto super legal. E nada mais ele pode falar sobre isso. Eu estou aqui com Adriano Turini. Seja bem-vindo. Catarina, obrigado pelo convite. Thaís, muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com vocês e para falar desse assunto tão importante, né, para a nossa cidade, para as nossas crianças, que é o autismo. É verdade. Hoje a gente tem aí um tabu sobre o diagnóstico, né, sobre a rotulação, porque nem sempre é um autismo só, né? Você tem que ter aí vários... Com meu filho, eu descobri o diagnóstico só com 17 anos, né? Nós sofremos muito até chegar ao diagnóstico, né? E como que foi aí esse momento de pai entender que o seu filho era autista? Catarina, eu costumo dizer que assim, para nós não tenha sido mais fácil, mas nós já tínhamos uma base de referência, né? Eu tenho 5 filhos, não só o Samuel, né? Então eu já tinha o Lorenzo e a Stephanie. Então, eu já tinha passado pelo desenvolvimento padrão das crianças, né? Desde de amamentação, troca de fralda, início das brincadeiras, sentar, começar a andar e todo aquele processo. Então, quando chegou o Samuel e a Sara, são gêmeos, né? Em junho de 2020, 3 meses depois de ter fechado tudo por conta da pandemia, nós tínhamos 2 recém-nascidos em casa. Nós começamos a perceber... O que começou a me incomodar foi na amamentação com a Fernanda. Então, ela brincava com a Sara tinha aquele comportamento padrão das crianças e dar risada, de reconhecer a mãe, daquela reciprocidade, né? Então, a mãe brincava, a criança sorria e tal, e olhava para ela. E o Samuel não. O Samuel sempre desviava um pouquinho o olhar e tal, isso já com alguns meses, né? Eu, quando ia fazer a troca de fraldas dele, eu sempre brincava, assim, eu pegava no rostinho dele e falei, olha para mim. E ele nunca tinha esse contato visual. Sim. Então, aquilo começou a me incomodar bastante. Quando eles começaram a sentar, a Sara e o Samuel, eu percebi que você colocava os dois no chão para brincar, a Sara procurava por ele e ele não respondia, né? Então, ele sempre muito na dele, muito sozinho para brincar com as coisinhas dele. Samuel tinha 1 ano, mais ou menos. Daí eu conversei com um casal de pastores na igreja, na sede, na quadrangular sede que eu participo, que é o Biratã e a esposa dele, Bárbara. Deu certo que um dia eu estava sozinho com eles já tiveram escola infantil e tal, e eu percebia que sempre que eu tocava nesse assunto com a minha esposa, ela meio que desviava o assunto e não queria falar a respeito. Sim. Né? E eu comentei isso com ela. Ela falou assim para mim, Adriano, é difícil, às vezes, para a mãe reconhecer que o filho tem alguma dificuldade. Sim. Ou que ele vai receber um diagnóstico que nenhuma mãe quer receber. Isso, né? Isso é padrão. Ela falou, então você precisa ter paciência, você precisa respeitar o tempo dela. Eu saí com isso na cabeça lá da igreja. Eu cheguei em casa e falei para a Fernanda, eu falei, eu vou respeitar você. Então você pode ter o seu tempo para ficar à vontade do jeito que você precisar, mas amanhã eu começo a ir atrás do que o Samuel tem. Eu falei, porque eu já tinha ouvido algo a respeito da neuroplasticidade cerebral. Sim. Né? Hoje eu estou com uma técnica aqui, né, com uma profissional Sim. da área da saúde, é mais difícil para falar a respeito, porque eu não sou técnico. Sim. Tá? Então, se eu falar alguma coisa errada... Não, pode ficar tranquilo. Então, essa neuroplasticidade eu entendia que ia até aos 3 anos. Sim. Né? O que é a fase de maior a plasticidade cerebral, alguma coisa assim. Então, a cada minuto perdido era um prejuízo muito grande para o desenvolvimento do Samuel. Sim. Então, eu sempre digo assim, os adultos da relação sou eu e a minha esposa.
Então, nós vamos precisar lidar com a nossa tristeza ou com a nossa dificuldade momentânea, mas nós temos que ter o foco no Samuel, e foi aquilo que eu fiz. Daí levei em alguns médicos, a grande maioria falava para mim que eu estava procurando doença no meu filho, né? Então, isso foi atrasando um pouco o processo, até que eu fui numa fonoaudióloga, e ela falou, olha, seu filho tem 1 ano e meio, ele não tem o que fazer com ele. Eu falei, como não? Eu tenho uma tagarela, que é a irmãzinha dele, que é gêmea, na mesma idade, como que não tem o que fazer? E aquilo, eu saí daquela consulta com essa notícia aí dessa médica, com essa fala dela, mas não conformado. Daí eu mexendo no Instagram, né, no Instagram, rolando o Instagram lá, apareceu um vídeo da doutora Carolina Schaeffer, falando sobre TDL, que é o atraso da fala, transtorno de desenvolvimento da fala, da linguagem. Daí eu escrevi para ela, eram umas 8 horas da noite, num domingo. Eu falei, olha, falei para ela que eu tinha ido, que já tinha escutado isso. Ela falou, Adriano, tem muita coisa para fazer com o seu filho. Amanhã, liga para a minha secretária e vamos agendar uma consulta. E nós, naquela semana mesmo, já passamos por atendimento e tivemos o diagnóstico. Eu me lembro que quando eu falei para a Fernanda, eu falei, eu estou indo atrás e você tem o tempo que você quiser. Ela falou, não, esquece o tempo. Eu vou junto com você a partir de agora e vamos ver o que o Samuel tem. Que maravilha. Chegando na doutora Carolina Schaeffer, ela fez o atendimento, né, com relação ao Samuel, e daí ela trouxe essa informação do diagnóstico dele. E eu me recordo que ela perguntou assim, vocês entenderam o diagnóstico? Eu falei, Carol, entendemos. Por quê? Ela falou, não, porque não é esse comportamento que geralmente os pais têm. Eu falei, Carol, não espere que eu vou pensar em mim e ficar não vitimizando, mas eu vou ficar chateado. Lógico que você sabe das dificuldades que virão. Em momento algum eu fiquei triste pelo diagnóstico. E por que eu falo isso? Eu falo que assim, nós que somos cristãos, nós entendemos que Deus não erra. Sim. Isso. Certo? Então, até aquele momento, ele tinha me dado 4 filhos. Em 3 filhos eu não tenho diagnóstico. Em 1 filho eu tenho diagnóstico. Eu não posso achar que Deus errou em me mandar aquela criança com aquele diagnóstico. Sim. Então, se ele me mandou o Samuel, e ele tem esse diagnóstico, e ele nos deu esse movimento para buscar como ajudar o meu filho, em momento algum eu fiquei triste com isso. Eu me lembro que a pergunta que eu fiz para a Carol foi assim, eu consigo educar o Samuel? Ela falou, a educação é em casa. Isso. Os cuidados são em clínicas. Eu falei, bom, então, beleza, se eu consigo educar, essa é a minha parte, vai ser feito. Daqui para frente eu preciso de orientação, em quais médicos eu preciso ir, quais terapias ele precisa fazer, e daí nós começamos todo aquele processo que todo mundo já conhece, que é brigar para conseguir médico, para brigar para conseguir terapias, e assim seguimos. Né? Hoje Samuel está com 6 anos, está indo para 6 anos, vai para o Jardim 2 agora, né? A partir de finalzinho de janeiro. Então, eu falo que o Samuel, eu acho que Deus mandou para mim por conta do próprio projeto. Sim. 1 ano antes do Samuel nascer, eu tinha participado de uma reunião de negócio na casa de um amigo, que ele queria fazer uma fusão de empresas, e não deu certo esse projeto. Porém, naquele momento, ele tinha 2 filhos gêmeos também, 2 meninos, e 1 autista. Olha. E esse menino ficava correndo na sala durante as 5 horas que nós estivemos na casa dele. E gritava bastante, não que nós estivéssemos atrapalhando, mas a quebra da rotina da casa, né, ele ficou desregulado ali. Então, naquele momento, surgiu a ideia de um projeto para levar informação sobre autismo. Só que, com todos os profissionais que eu falava, e eu falava que eu queria fazer para a comunidade carente, eu não queria fazer isso de forma paga, eu queria fazer sempre de forma gratuita. Com todos os profissionais que eu falei, não toparam, não concordaram e sempre dificultaram, sempre desestimularam a sequência desse projeto. E a vida vai te empurrando, né? Você tem os seus problemas para resolver, tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei, quer saber, eu vou abrir mão porque eu não entendo nada a respeito desse assunto. Só que daí veio o Samuel, veio o diagnóstico, e daí eu trouxe de volta esse projeto, só que com um estímulo muito maior, né? Porque eu ia falar de algo que eu vivo em casa. Sim. E desde sempre, assim, qual foi o gatilho para eu querer levar isso para a comunidade?
Eu sempre pensei naquela casa onde pode só ter um pai alcoólatra, alguém que usa drogas, ou alguém que seja muito bruto, muito bronco na forma de educar os filhos. Então, eu olhava aquela criança onde você manda fazer alguma coisa e ela não vai entender o que você está falando com ela, e a pessoa, ao invés de tentar entender, vai lá e bate na criança. Uma criança típica, ela apanha e aprende, vamos dizer assim, né? O processo... Tá, se eu não fizer, eu vou ser punido. Isso. O autista, ele vai viver a vida apanhando e ele não sabe por que está acontecendo aquilo. Isso. Adriano, eu tenho um relato dentro da minha casa. O seu filho hoje tem 6 anos, né? O meu filho tem 19. E quando ele foi para o processo de alfabetização, nós temos uma outra sobrinha que tem a mesma idade. O Henrique nasceu em maio, ela nasceu em junho. Ela participou de escolas particulares, tudo, mas a diferença do Henrique não foi nem a estimulação escolar, foi que ele teve um processo no cérebro mesmo, que o médico falou, né? O doutor Ivan falou que ele ia ter um pouquinho de atraso. E quando ele foi na parte escolar, eu lembro que eu gritava com ele, eu falava, filho, como que você não consegue entender que 1 mais 1 é 2? Eu queria abrir a cabeça dele e colocar a informação dentro, até que eu comecei, por uma iluminação do Senhor, eu comecei a orar por aquilo e pedir para Deus. Eu falava assim, gente, eu sou uma mãe terrível, eu sou uma mãe porque você não sabia o que estava acontecendo também, e eu né, cara? não entendia, porque não se falava do autismo lá atrás. E quando eu comecei o programa Na Essência, que eu comecei a trazer profissionais, que a gente começou a entender que, na verdade, ainda não tinha o diagnóstico, que eu consegui o diagnóstico do Henrique há 3 anos atrás. Por quê? A maior preocupação num pai hoje é, se um dia eu faltar, como que vai ser ele? Se um dia acontecer algo comigo, como que vai ser ele? Então, o que eu precisava na mão seria um diagnóstico, que nem hoje. Meu filho, graças a Deus, trabalha. Mas ele trabalha por quê? Porque ele tem um diagnóstico que eu consigo levar ele numa entrevista, que ele consegue numa entrevista de emprego e a pessoa consegue fazer uma entrevista com ele de acordo com aquele diagnóstico, né? É lógico que a gente não vai rotular ele, porque o meu filho não tem o grau do autismo como tem, mas ele tem as dificuldades que leva ele. Então, para mim, demorou muito para eu entender aquilo, né? E hoje eu ainda sou muito falha com a criação dele, porque realmente o meu filho é criado com vó, e vó mima, vó faz tudo, vó ajuda, vó faz tudo. Então, eu vi que realmente tem essa necessidade. E ver o quanto você tem batalhado isso dentro das escolas, né, com o próprio ensino, isso faz com que realmente tenha um avanço muito grande, né? Catarina, nas escolas, eu sempre abro um parênteses quando a gente fala sobre escola, porque eu não me lembro de ter trabalhado com um público tão apaixonado pela profissão quanto os professores. Que bacana. A primeira palestra que nós organizamos foi em 2022. Né? Eu levei o assunto para o pastor Toninho, e para não ter custos, porque eu queria fazer tudo gratuito, eu pedi à igreja para a gente fazer a primeira palestra. Ele falou, Adriano, nós não temos conhecimento nenhum a respeito desse assunto, então, por favor, só tenha a consciência que você tem que levar profissionais qualificados, não é você que vai falar a respeito desse assunto, nem eu e tal. Então, naquele momento, já tinha a ideia de levar a doutora Carolina Schaeffer e a Alana Jerônimo, que é terapeuta ocupacional do Samuel. Naquele momento, eu fiz toda a divulgação voltada para os pais. E nós tínhamos ali 180 pessoas que vieram para assistir a palestra. Das 180, 40 eram pais ou responsáveis por crianças autistas. As outras 140 pessoas eram profissionais que trabalhavam na área da educação municipal, estadual e escolas particulares. Aquilo, para mim, virou uma chave, assim, porque eles são obrigados a receber as crianças, as escolas são obrigadas a receber as crianças, porém, eles não têm o treinamento correto para receber essas crianças. Então, hoje fala-se muito sobre o auxiliar de sala. Sim. Mas, na realidade, a gente vem percebendo que a capacitação precisa ser desde a faxineira, porteiro, secretária, diretor, coordenador, e não só o auxiliar, professor titular e o profissional de auxílio dentro da sala de aula. Eu, até o ano passado, até setembro, outubro do ano passado,
eu entendia que o responsável pelo material, pela parte pedagógica do meu filho era auxiliar de sala. E não. O responsável pela parte pedagógica é o professor titular da sala. Ele também é responsável pelo meu filho. E a auxiliar de sala, ela é uma pessoa contratada para auxiliar para que ele consiga executar aquilo que os outros alunos estão fazendo. Então, eu percebo que assim, o foco geralmente está nos auxiliares. Mas e aquele professor titular de sala? Ele sabe como lidar com o autista? Teve um evento na Câmara, eu estava participando, e eu perguntei para estava conversando com uma pessoa do meu lado, ela falou, parabéns pelas palestras, eu fui e tal. Eu falei, o que você achou? Ela olhou para mim e ela falou assim, eu posso ser honesta? Porque eu sou autista, e você sabe que a gente não tem filtro, né? A gente fala a verdade. É verdade. Eu falei, claro, pode ser sim. Ela falou assim, teoria é lindo, até você receber o primeiro tapa no rosto na segunda-feira. Quando você recebe o primeiro tapa no rosto na segunda-feira e você não sabe mais o que fazer, tudo aquele incentivo que nós tivemos na palestra vai por água abaixo. Sim. Ali eu percebi que assim, as coisas precisam ser muito mais práticas. Sim. Né? E até eu já conversei isso com a Vanessa do NUMAP, com a Viviane também, que é acho que é superintendente hoje da Secretaria de Educação. Eu falei que existe ainda uma falta de padrão de uma escola para outra. Sim. Né? Então, seria interessante essa padronização, ou tentar essa padronização. E quando nós fizemos essa primeira palestra, na segunda, daí eu foquei direto nas escolas. Daí eu fiz uma campanha muito forte em 2023 para trazer mais professores. Fizemos um evento em agosto de 23, foram 680 pessoas. Ai, que bacana. Daí vieram 2 deputados estaduais, 4 vereadores, prefeito, vice, secretário da Saúde, secretário da Educação, e daí nasceu a parceria com a Universidade Anhembi Morumbi. Que legal. Em outubro, nós fizemos mais 2 eventos, um específico para a Secretaria Municipal de Educação, foi lá na secretaria, no auditório deles, tinha 250 professores da Educação Especial, e 300 pessoas no Coplacana, na semana seguinte, só para os professores de Educação Especial do Estado. Então, daí foi uma integração entre o Alex Madureira, ele conseguiu a Coplacana para a gente, ele fez contato com o Fábio Negreiros, acho que era Fábio Negreiros, que era do Estado. Isso era. E, assim, foram super receptivos com a ideia, e nós levamos essas palestras, esses treinamentos. Então, inclusive, até foi uma dentista especialista, que é a doutora Fernanda Salum, em crianças especiais. Dar uma palestra, uma aula para eles lá, de como inserir a escovação dos dentes para as crianças especiais. Muito bom. Então, não só para o autista, isso. Também para a síndrome de Down, para as crianças que tenham algum tipo de necessidade. Então, nós fizemos muita força nesse início, né, em 2022, 2023, para levar informação. Em agosto de 23, surge a oportunidade de a gente montar uma clínica junto com a Universidade Anhembi Morumbi para oferecer atendimento gratuito para as crianças das comunidades. E todo mundo perguntava assim, Adriano, como que você começou com os profissionais e já conseguiu os pacientes? Só que assim, a gente vinha de um governo de 4 anos sem absolutamente nada. Então, não tinha neurologista, não tinha psiquiatra, não tinha terapia, não tinha absolutamente nada. Então, o nosso contato foi com quem? Direto na escola. Então, eu falei com a saúde escolar, eu falei, olha, eu tenho isso para atender, eu tinha neurologista, psiquiatra, nutrição e fisioterapia. Aquilo foi que nem fogo no palheiro, assim, né? Veio muita gente, nós começamos um atendimento muito frenético ali com o pessoal da Universidade Anhembi Morumbi. E a universidade trouxe os professores, né? Então, trouxe uma neurologista, trouxe uma psiquiatra, os estagiários de medicina. Então, nós conseguimos montar 3 consultórios atendendo ao mesmo tempo, e essa neurologista finalizava o atendimento com a explicação para os alunos, mas também concluindo com o know-how que ela tem, se aquela criança, qual era o diagnóstico daquela criança. Então, se a criança tinha o diagnóstico, ela saía com o diagnóstico. Se ela precisasse de uma investigação maior, ela não saía com o diagnóstico. Que, ao meu ver, é a condução correta. Sim.
né? Mas eu percebo também que, como nós temos conseguido muito direitos para as crianças autistas, ou para a pessoa autista, esquece-se um pouco a real necessidade daquela criança e pensa-se apenas no diagnóstico. Eu percebo que, assim, e eu falo que a gente precisa ter uma conversa madura sobre autismo. Se a gente fala num colégio particular, se a criança é nível 1 de suporte, mas ela consegue ter um desenvolvimento dentro de sala de aula, talvez ela não precise de um auxiliar o tempo todo ao lado dela. Pode ser que aquele auxiliar, o tempo todo ao lado dessa criança, atrapalhe no desenvolvimento dela, porque as crianças não vão chegar próximo dela, ou então esse auxiliar vai tentar ficar muito próximo para honrar aquilo que ele foi contratado e acaba atrapalhando. Só que quando você fala para os pais uma outra ideia de abordagem com a criança, que não seja o que está na lei, muitos não aceitam. E daí vem a judicialização, que acaba inflamando muito o poder público. Sim. E também a escola particular. Eu costumo dizer que, assim, imagine, por exemplo, é o que acontece na escola particular, por exemplo, na pública também, mas vamos colocar a particular porque a gente mexe com o bolso, mexe com dinheiro. A mensalidade custa R$1.000. Então, você tem um professor para atender 20 alunos, e daí você matricula o seu filho. E daí a escola é obrigada a contratar mais um professor exclusivo para o seu aluno, para o seu filho. Tudo bem, está na lei. Mas se hoje nós falamos que o número é de 31 crianças nascidas, uma é autista, imagina o número que nós temos isso na cidade. Então, assim, dificilmente nós vamos ter um colégio que você fala, esse é referência para autismo. Como que um colégio vai querer ter 25, 30, 40 autistas na escola dele? Ele vai precisar de 40 auxiliares, que a justiça obriga ele a contratar. Então, eu acho que é errado a lei em absoluto. Eu acho que em casos é extremamente necessário e em alguns casos nem tanto, desde que o professor titular esteja capacitado para lidar com uma criança autista na sala de aula. Quando o Henrique foi para a primeira série, Adriano, e a gente já sabia, né, porque normalmente as crianças saem da creche já com uma alfabetização, sabendo as letrinhas, tal, e o Henrique foi para a primeira série sem saber nada disso. E a coordenadora da creche falou assim, olha, não leve ele para uma escola particular, porque realmente ele ainda não está alfabetizado, ele vai ter dificuldade. Só que antigamente dizia assim, não, que escola particular era melhor, né? E aí levamos ele. Eu consegui descobrir que o meu filho estava sofrendo bullying, estava sofrendo por isso em 8 meses. Só que isso já tinha prejudicado ele muito. Por quê? Todo mundo fazia uma atividade e só ele fazia uma atividade diferenciada. Tanto que nós perguntamos para ele, filho, o que é prova? Ele falou assim, eu não sei, eu não faço prova. Aí foi quando começou a cair a ficha, aí tinha uma pessoa dentro da escola que falou, Catarina, o seu filho está sendo excluído. E aí o que aconteceu? Graças a Deus, na época eu encontrei a escola Saber, né? Que eles foram super bacanas. O que eu tive que fazer? Voltar ele um ano, ele teve que retroceder, e aí ele fez a primeira série de novo, só que ele tinha um atendimento especial. Por quê? Porque aquela escola achou que poderia conseguir. Só que em vez dela ter falado para mim, olha, passou 1 mês, 2, o seu filho não vai, ela simplesmente continuou. Financeiramente continuou, porque valeria a pena para ela, né? Lógico, né? E o Saber não. O Saber falou assim, não, Catarina, eu não quero ele na primeira série, que ele vá para a segunda. Ele vai voltar para a primeira. Nós fizemos a alfabetização dele. Infelizmente, pelas questões financeiras, a gente não conseguiu dar continuidade a isso, né? E quando veio a pandemia, o meu filho ainda não tinha alfabetização no sentido de leitura e escrita, né? Ele foi na escola Augusto Sais, eles trabalharam questões diferenciadas, que não eram, eles trabalharam questões de financeiro, de dar um dinheirinho para o Henrique trabalhar com as contas, maneiras diferentes, não da didática que estava sendo feita dentro de sala de aula, mas uma maneira diferenciada que os professores fizeram. O Henrique conseguiu se alfabetizar.
Quando nós mudamos, ele veio para a antiga escola dele, eu falei assim, filho, as pessoas só vão entender se você tem algum processo, se você mostrar, né? E aí ele veio com uma outra mentalidade dentro dessa outra escola. E o meu filho não aceitava uma pessoa junto com ele, porque daí eu já tinha o diagnóstico, eu já podia ter uma pessoa dentro da sala com ele, e ele não quis uma pessoa junto com ele por causa do preconceito dos amiguinhos. Não, vão rir de mim, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E tem muitos pais que estão querendo não respeitando a decisão do filho, querendo aquilo goela abaixo do filho, fazendo com que o filho tenha aquilo. E, pelo contrário, eu vi que realmente teria que eu ter um desenvolvimento em casa primeiro com ele, para depois eu tive que trabalhar a mentalidade dele para ele ir para a escola, né? E aí, graças a Deus, ele conseguiu, não precisou de ter uma pessoa. Eu tive que conversar com a direção, eu tive que conversar com o coordenador, a gente foi alinhando algumas situações, a gente trabalhou junto, né? Nessa nova escola. Mas eu falo que hoje, realmente, o profissional ele está muito mais preparado. Assim, ainda não está como precisa ser feito perante a lei, mas existe aí 19 anos, né, que o meu filho tem, que hoje, graças a Deus, ele tem uma vida normal. Mas assim, eu falo que se tivesse tido lá na primeira série esse cuidado, se tivesse tido alguém que, né, se tivesse tido mais Adrianos lá atrás, isso, né? Muito melhor, né? Então, eu sou muito grata por Deus ter colocado esse projeto no seu coração, né? E vai contar um pouquinho pra gente sobre o Projeto Samuel, né? Isso, conta pra nós, Adriano, como que funciona, as terapias, os profissionais que fazem parte desse projeto tão lindo para nós. Doutora André, ela me pergunta assim, você sabe o que você está fazendo? Eu falo, não. Ela falou, então continua assim, porque na hora que você souber, você para. Até quero mandar um abraço para a doutora Andréa Galina, né? Isso. Nossa, é uma médica que faz muita parceria comigo. Quero mandar um beijo muito grande, doutora. Tenho uma gratidão por você, viu? É uma médica que começou como professora, né? Ela era preceptora da turma de pediatria, da medicina lá da IMB. E eu percebo assim, ela se apaixonou pelo projeto. Então, virou mexer, a gente sempre conversa sobre o Projeto Samuel. Ela quem me deu muito direcionamento também sobre como entender o mundo do autismo, né? E estando na clínica, eu comecei a perceber que assim, nós precisamos ter um olhar muito maior para os adultos que estão em volta daquela criança do que propriamente para a criança. Porque assim, quando nós tratamos a criança, essa criança tem todas as terapias possíveis. Então, ela sai regulada de uma clínica e ela vai para uma casa onde a família não está regulada, ou seja, muita gritaria, muita cobrança, muita informação, ou então, para não ter trabalho com a criança, joga a criança numa tela, né, e deixa ela na tela o tempo todo, dá comida, dá banho e põe para dormir. Então, o papel da família não está sendo feito. Né? Então, eu percebo que cada vez mais a gente precisa dedicar atenção também para os adultos que estão ao redor dessa criança. Quando a gente fala em casamentos que acabam, né, é um número assustador. Muito. De 10 crianças, 6 são criados só pela mãe ou pela avó. Sim. Então, é um número muito assustador, é gritante isso. E o fato de ter dificuldades com relação à criação do filho traz essa dificuldade para o relacionamento e acaba esse casamento. Então, nós precisamos também, como cristãos, lutar para que isso diminua, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso. E a parte psicológica das mães, né? Nós começamos a trabalhar com psicologia, com atendimento para mães e professores. Bacana. Por quê? Até hoje eu não sei como está esse número, né? Nós estamos em férias e tal, mas nós estávamos tendo muito afastamento de professores por burnout, por síndrome de pânico, depressão. Então, daí nós abrimos um canal para que eles pudessem ter essa terapia gratuita com alguns profissionais da área de psicologia. Então, hoje, no Projeto Samuel, nós temos nutricionista, onde nós trabalhamos a parte de terapia alimentar com as crianças. Antes, essa abordagem era feita somente com a mãe. Então, nós pegávamos as dificuldades e ensinávamos a mãe como ela inseria essa alimentação dentro de casa. Só que nós percebíamos algumas dificuldades. Então, nós começamos a trazer as crianças junto para essa consulta, onde é apresentado de forma lúdica os alimentos. Então, por exemplo, tem algumas brincadeiras de, por exemplo, crianças que não
suporta morango, por exemplo. Sim. Então, daí faz uma corrida com a criança, onde você tem que pegar com a boca o morango e colocar em algum outro lugar. Tem muita seletividade, né? Tem, os demais, autistas, né? Muito, demais, né, Adriano? E isso, imagina dentro de uma casa. É. Né? Para uma criança típica, já é difícil fazer Isso. comer saudavelmente. Isso. Uma criança atípica, que tem seletividade Sim. extrema, nós temos casos lá na clínica de crianças que começaram comendo somente nuggets e Isso. Coca-Cola. Então, você imagina assim, a avó vem visitar e vê isso. E a cobrança em cima da mãe. Você é uma irresponsável, Isso. porque olha o que você dá para o seu filho comer e tal. Então, já fica essa dica para os familiares das crianças autistas. Não seja mais um peso na Isso. vida dessa mãe e desse pai. Tenta entender o processo que eles estão passando, todas as dificuldades que ele tem, e ao invés de vir cobrar e apontar o dedo, seja uma referência, vai buscar informação, tenta ajudar de alguma forma com algum profissional. Eu já tive casos de ver mães sair chorando de uma consulta de nutricionista. Daí eu peguei no pé da Juliana, que é a professora, a preceptora, né? Eu falei, viu, vocês estão brigando com as mães, né? O que está acontecendo? Daí ela começou a chorar. Ela falou assim, Adriano, essa mãe, a criança com 4 anos, e tem uma seletividade extrema. E a família inteira, inclusive o marido, cobra ela demais, que ela é irresponsável, que ela deixa a criança fazer tudo que ela quer, e etc. E aqui nós começamos a ensinar ela a fazer receitas de coisas naturais que poderia enganar inicialmente a criança e fazer com que ela experimentasse outras coisas. E ela chorou porque a criança começou a comer. Então, assim, o ganho nutricional para essa criança a partir daquele momento foi gigantesco. Né? E daí, assim, em fevereiro do ano passado, eu fui para Porto Alegre assistir um seminário, um congresso com o Dr. Tiago Castro, que é pediatra, e o Dr. Victor Sorrentino. E ele falou sobre suplementação e medicina integrativa. Ali eu entendi o que é o intestino na nossa vida. Isso. Né? Então, muitas vezes a gente entra com a medicação, essa medicação é dada para a criança, para um organismo todo inflamado. Então, espera-se um resultado dessa medicação. Só que essa medicação cai no organismo todo inflamado, se é um intestino inflamado, vai cair no intestino, era para o intestino gerar neurotransmissores para o cérebro, só que por conta da inflamação, isso é tudo expelido, isso não é gerado, e você está medicando. Então, você vai aumentando doses para um organismo inflamado. Então, ele está com o sistema nervoso inflamado por conta do açúcar, por causa do corante, por causa da glúten e etc. Então, ali, nós iniciamos um novo processo. Né? Quando eu trouxe isso para a universidade, eles começaram a olhar de uma forma diferenciada. Para resumir, assim, que senão fica muito longo, nós temos uma família lá que tem 3 crianças autistas. Nossa. O mais novo, é síndrome de Down e autista. A menina, ela vinha, já faz uns 2 anos e meio que ela está com a gente, ela ia na hidroterapia no Cristóvão com a gente, ela puxava os cabelos, ela se arranhava, ela gritava muito. E esses dias, foi uns meses atrás, eu entrei na clínica, elas já estavam lá, e a menina sentada com um livro, olhando o livro. Eu olhei para a mãe e falei, o que você fez com ela? Ela falou, eu não fiz nada, quem fez foi o pessoal da nutrição. Ai, que lindo, né? Ela falou, Adriano, nós mudamos a alimentação deles, eu tirei a janta que era à noite, tirei o iogurte cheio de corante, açúcar, coloquei iogurte natural, bato frutas com ele e tal. O refrigerante, que ela era viciada em refrigerante, eu pego água com gás, espremo laranja, então eu falo que é Fanta, porque dá a cor. Ela falou, a batatinha frita, que ela gostava muito, agora eu aprendi a fazer de uma forma mais natural e tal. E zerou a medicação dessas crianças. Eles tomavam 1,5 de risperidona e eles conseguiram zerar a parte de medicamento dessas crianças. Eu olho isso com uma positividade muito grande, com um otimismo muito grande, porque a longo prazo, qualquer remédio faz mal. O meu filho, quando eu levei ele numa neurologista, que eu ainda não tinha um diagnóstico, tal, lá atrás, acho que ele tinha uns 6 anos, ela deu o remédio, eu dei 1 dia, 2 dias, ele começou a ficar sonolento, ele começou a
reduzir ainda mais a didática dele. Isso. Falei, não vou dar mais. E aí teve uma diretora da escola que falou assim, Catarina, vai ter uma hora que ele vai despertar. Então deixa ele no tempo dele. E aí eu nunca esqueci daquela frase, né? Eu tive o meu tempo de todos escola, nós, né? eu tive o meu tempo de luta, de aprender, né? de continuar. Então, ele tem o tempo dele. Na época, né? Até há uns anos atrás, a gente não tinha oportunidade de tratamentos, né? Porque quando se falava de algum diagnóstico, era o TO. O TO era muito caríssimo, era caríssimo na nossa cidade, o convênio não cobria nada. E, realmente, essa questão do medicamento, às vezes, é uma ação que não é... Lógico que a gente tem que se recorrer à medicina, tem muitos que precisam disso, mas só a mãe sabe como que é o filho, só a mãe sabe ali como que é lidar com ele, né? Então, é esse caso aí. E, muitas das vezes, o pai, né, acha que fala, não, esse menino é preguiçoso, não, frescura. Teve professores que falavam assim, não, ele não tem vontade, não, ele não quer, não. E era um esforço. E hoje eu sei que era um esforço tremendo para ele aprender um A, para ele aprender um B, né? E hoje você pode mandar ele, pedir para uma criança autista falar um A, ela fala um A na sua frente, assim, né? Dependendo do grau dela. Mas amanhã ela já não lembra que ela aprendeu o A. Né? E você tem que começar tudo de novo. E tem muita gente que não entende isso, né? Assim, nesse congresso que eu fui em Porto Alegre, teve uma autista adulta que foi dar uma palestra. Então, logo depois do almoço, era a vez dela, então ela já ficou no palco com luz muito baixa, se regulando para o momento que ela ia falar e tal. E ela tinha uma história pesada de infância, de abuso, uma série de coisas, porque ela foi não verbal por longo tempo e tal. Mas ela conseguiu fazer a palestra assim muito bacana, assim, de forma muito explicativa sobre o que é a vida do autista. Mas a maior lição que ela nos deu para as 3.500 pessoas que estavam lá foi no dia seguinte, que ela postou um vídeo dentro do hospital, toda machucada, porque a pressão psicológica dela de se regular naquele momento foi tamanha que veio aquela ressaca social, vamos colocar assim para ficar mais fácil o entendimento, que ela não conseguia mais se regular dentro do hotel e ela precisou ser internada porque ela começou a se automutilar. Então, para os especialistas de internet, né, que dizem que sabem tudo e falam que é frescura e falam que é uma série de coisas, cuidado, porque quando você rotula, você fala que é frescura, você pode estar dificultando ainda mais a vida de uma pessoa autista ou de uma pessoa que às vezes não é autista, mas ela tem algum espectro, ela está enquadrada em algum espectro que ainda não foi descoberto. E, por exemplo, se você olha para uma criança que tem dificuldade de fala dentro da escola, automaticamente ela não tem uma facilidade de socialização. Existem muitas crianças que estão dentro do quadro de TDL, que é transtorno de desenvolvimento de linguagem, que são diagnosticados com autismo. Só que erra-se o tratamento daí nesse caso. Né? Então, tem muitas crianças que, por exemplo, têm dislexia. Então, tem uma dificuldade no aprendizado. Então, muitas escolas mandam para mim, meio que já diagnosticando que a criança é autista, e não concordam quando as médicas falam que não é autista. Então, assim, depois você parte para um aprofundamento no estudo sobre a criança e vai descobrir que ela tem dislexia. Então, é por isso a dificuldade na aprendizagem. Então, assim, o diagnóstico é fantástico, é muito bom, desde que bem feito. Né? E o que é um diagnóstico bem feito? Cada um tem uma forma de ver. Né? Então, por exemplo, eu tenho a médica que atende o Samuel e confio nela piamente. Assim. E é através disso que eu sigo o tratamento com o Samuel. Então, se você tem um profissional que atende e que você confia, se ele falar não é o momento de fechar diagnóstico, não é o momento de fechar diagnóstico. Então, espera. Ah, mas eu tenho direito a IPVA, eu tenho direito a carro com desconto, Mas imagina o prejuízo que isso vai causar na vida do seu filho. Eu estou falando de quem tem já esses tratamentos.
pessoas que não têm tratamento, não têm nenhum recurso, embora limitados às nossas condições, eu coloco o Projeto Samuel à disposição para que a gente pelo menos consiga conversar. Porque eu falo assim, o que eu percebo que gera às vezes muita reclamação, seja com algo relacionado à Secretaria da Educação ou na área da saúde, é que muitas vezes já existe o caminho, só que a pessoa não sabe como chegar nesse caminho. Então, eu acho que é uma informação importante, por exemplo, que eu já dei esse passo a passo várias vezes. Então, o meu filho tem 2 anos de idade, eu desconfio que ele é autista, eu não tenho plano de saúde, eu só tenho SUS. Qual é o passo a passo? Não é chegar no posto de saúde e falar assim, eu quero uma consulta com o neurologista. Qualquer posto de saúde da cidade vai falar, nós não temos. Isso. Então, o caminho exato é, vai no posto de saúde, pede uma consulta com o médico da família ou o pediatra e pede para que ele encaminhe para o centro de reabilitação, para a PAI ou para a neurologista infantil. Esses canais é que vão dar um segmento no tratamento da criança, nos canais que nós temos dentro da cidade. A partir dos 7 anos de idade, daí sim nós temos uma certa dificuldade, porque em Piracicaba nós não temos a continuidade desse tratamento. Mas de 0 a 7 anos de idade, é esse o canal. Porque o que acontece? Muitas vezes a mãe chega no posto de saúde, eu quero o neurologista. Não temos. E ela volta embora. E daí ela fica reclamando que Piracicaba não tem nada e tal. E tem, né, para iniciar esse caminho do diagnóstico. Então, por exemplo, eu falei com a diretora da minha escola que eu quero um auxiliar de sala e ela falou não, mas ela não quis nem conversar. Ótimo, não resolveu com a professora, não resolveu com a diretora, nós temos a Secretaria de Educação. Isso. Vai até a Secretaria de Educação, pede para falar com a supervisora, se não resolveu, pede para falar com a Vanessa do NUMAP, se não resolver, pede uma reunião com a Juliana, que é a secretária de Educação. E vamos ter caminhos para essas crianças. O grande problema é que, quando a mãe tromba com uma dificuldade, geralmente ela acaba reclamando daquela dificuldade e não busca outras ferramentas. Então, no meu grupo de WhatsApp, por exemplo, do Projeto Samuel, nós temos 310, 320 mães lá. Então, geralmente, quando eu vejo que começa uma reclamação sobre escola, eu chamo no particular e pergunto como que a gente pode ajudar. E dou alguns caminhos. Dificilmente não é solucionado. Que bom, né? Dificilmente não tem uma continuidade no atendimento. Ou pelo menos, eu marquei com a supervisora, nós vamos conversar, eles vão mandar uma avaliação lá do NUMAP na escola. Outra coisa que eu falo para a Vanessa, que é a do NUMAP, né? O NUMAP, na realidade, ele surgiu não para cuidar de crianças autistas no passado. Então, eles tinham um número de 800 crianças até um tempo atrás. É verdade. Que atendiam, assim, maravilhosamente bem, que eram crianças que tinham bolsa de colostomia, crianças cadeirantes, crianças que tinham outras dificuldades. Só que houve um boom no diagnóstico de crianças autistas de uns 4 anos para cá. Isso. E você fazer essa readaptação de tudo, nós temos a tendência de cobrar muito mais o que é público do que é particular. Então, entende-se essa ansiedade da população em cobrar, mas eu acho que a gente precisa entender também o trabalho que está sendo feito. E eu falo para a Vanessa que é legal de ver. E muito bem feito, né? É muito bem feito. Então, assim, quando você consegue conversar com as profissionais do NUMAP, e a gente entende que existe esse treinamento, que existe esse cuidado, que existe esse olhar, é bacana. Claro que, se nós estamos falando de mais de 1.500 crianças, é difícil a gente ter um atendimento padrão para todo mundo e rápido para todo mundo. Mas eu percebo um esforço para tentar fazer o atendimento. Que não tinha antes, né? Que não tinha antes. E assim, existia uma imagem, estava tudo perfeito. E não estava. Aliás, não está. Não tem como estar perfeito. Né? Nós temos uma prefeitura hoje que assim, nós lidamos com quase 500 mil habitantes. Então, agradar 100% é complicado. Mas a gente reconhece o esforço que vem sendo feito. Muito ainda. Mas eu acho que assim, essa falta da comunicação, ou o erro na comunicação, seja na saúde, seja na escola,
é importante ser reavaliado, né? Porque às vezes a mãe precisa só, senta aqui, vamos conversar, vamos entender. Às vezes alguma orientação ali também, né, no momento, né? Então, para o nosso público, né, que está assistindo aí no YouTube, se estiver fazendo sentido para você, qualquer tipo de relato que foi feito aqui, de qualquer tipo de momento que você ouviu, e se você tem algum vizinho, algum amigo, alguém que está passando por alguma situação e ainda não descobriu o caminho e ainda não conseguiu, compartilhe essa informação com ele, compartilhe esse vídeo com ele, mostre para essa pessoa, compartilhe nas suas redes sociais. Tem muita gente que ainda está com dificuldades com o filho na escola, com dificuldades de ter esse caminho que o Adriano falou, que tem dificuldade financeira, que não consegue fazer um investimento por causa da falta do diagnóstico, não consegue descobrir, né? E você está passando aí muito. Então, nós aqui do Via Essência, pode entrar em contato com nós, pode falar com a Thaís. Isso. O projeto, como o Adriano falou, o projeto vai estar à disposição da população. Então, compartilhe. Hoje, nós temos aí um tempo limitado. Eu gostaria de ter muito mais tempo. Eu gostaria Tem muitas de falar informações, muito mais. né? Porque tá vindo coisa nova, né, Thaís? Ele falou pra gente, tá vindo coisa nova aí, porque realmente não se limita só em crianças, né, Adriano? Autistas, né? Na realidade, eu acho que seria até a área da Thaís a próxima, né, o próximo serviço que nós oferecemos, que é a fisioterapia. Sim. Né? Então, de um tempo para cá, vem aparecendo alguns casos, não lá no projeto, mas na minha vida pessoal, na minha vida particular, de idosos que precisam de fisioterapia, que estão com a parte nutricional muito desregulada ou que precisam de psicologia. E eu acho que, mais uma vez, Deus quer que faça alguma coisa. Né? Então, em contraturno do Projeto Samuel, do atendimento das crianças, nós estamos desenvolvendo um projeto agora que vai se chamar a Casa de Maquir. Depois, num outro momento, a gente pode até conversar sobre a Casa de Maquir, mas pesquisa na Bíblia quem foi Maquir. Né? E o slogan da Casa de Maquir é: a realeza jamais será esquecida. Que lindo. O que chamou a atenção para mim foi um jovem falar: mas é diferente trabalhar com criança. Criança ainda vai produzir muito. Falei, tudo bem, mas o mundo que nós temos hoje foi construído pelos idosos de hoje. Isso. Então nós não podemos abandonar. Não. Só que eu percebo esse abandono muitas vezes. Né? Então, para esses, nós queremos dar uma atenção diferenciada também. E é uma tendência hoje a aumentar a população idosa da melhor idade, né? E muito obrigada, viu, por você ter essa sensibilidade. Eu tenho certeza que Deus tem colocado e plantado essas sementes no seu coração. E o Via Essência é isso, viver a essência das pessoas, porque o que realmente o que é verdadeiro toca e transforma. E você tem transformado vidas, você tem transformado situações. E parabéns, viu? Eu fico feliz por poder trazer você aqui e falar sobre isso. E com certeza nós vamos ter aí muito mais momentos, porque a nossa cidade precisa de pessoas assim, precisa de pessoas, precisa conhecer, precisa ter mais, porque, como você disse, 500 mil pessoas, pode ser que nós temos muitas centenas de pessoas que ainda nem sabem o que é o Projeto Samuel. Então, nós temos que alcançar muita gente. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E contem comigo, assim, a audiência de vocês também. A gente costuma dizer assim: não precisa ter um diagnóstico para ser atendido. Sim. Eu estou com uma dificuldade assim. Entre em contato com a gente. Posso deixar as nossas redes sociais, @projetosamuel.autismo no Instagram. Nós temos um canal na YouTube, @entender para incluir, onde nós temos algumas entrevistas com especialistas lá. Que maravilha. E tem o site do Projeto Samuel, projetosamuelautismo.com.br. A criança tem dificuldade em andar, por exemplo, em algum movimento, em alguma coisa. E não tem atendimento, não conseguiu atendimento, nós temos a parte de fisioterapia. Nós não atendemos exclusivamente crianças autistas. Nós temos alguns casos de síndrome de Down e, por exemplo, crianças que têm danos neurológicos. Entendi. Né? Thaís passa por isso, eu acho que muito comumente, diariamente, né? Isso. Mas para mim foi uma grande emoção ver um menininho chamado Vitor. Ele caiu da cama dos pais com 6 meses de vida e perdeu os movimentos das pernas. E agora ele está com 6 anos.
há 2 anos nós começamos o tratamento com ele de fisioterapia e o Vitor entra correndo na clínica do Projeto Samuel. Que bacana. Eu falei, como você consegue trabalhar depois, né? Porque você passa muito a tarde chorando, né? Uma criança também, agora nas férias, a mãe me mandou um vídeo dela, síndrome de Down, ela andava puxando os pezinhos e arrastando o bumbum no chão. E mandou um vídeo. Vocês têm parte nisso. E mostrou ela correndo dentro da casa. Não tem recompensa melhor, né? Eu falei, olha, se for por eles, eu já fico feliz de ter feito. A Thaís sabe muito bem disso, né? Então, ai, nem fale, até me emociona, né? Eu falo que você vivenciar esses milagres e fazer parte desses milagres, né? Dessas evoluções, é muito gratificante para nós profissionais. O pessoal sempre fala assim, né? Pregue o evangelho e, se for necessário, fale. Sim. Né? Então é ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas não necessariamente você precisa falar. Né? O cuidar do próximo, eu tenho certeza absoluta que é a mão de Deus que está fazendo tudo o que o Projeto Samuel conseguiu fazer. Parabéns. Às vezes eu nas minhas orações eu falo para Deus, o senhor tem certeza que é comigo? Porque às vezes você se vê reunido com algumas pessoas que você fala, o que eu vou falar? Porque assim, todo mundo tem muita formação e tal, e eu só sou o pai de 5. Eu falo que eu sou PhD em paternidade. Mas é merecedor, né? De tudo isso que está acontecendo. Então parabéns pelo trabalho, bacana. Adriano. Precisa mais uma ter vez, um obrigado. Adriano. Viu? Nós que obrigado agradecemos, viu? Pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos ter mais momentos, viu? Então sigam o Projeto Samuel, acompanhe. Se fez sentido para você, compartilhe isso. Fale com a pessoa que você viu. Nossa, eu tenho uma vizinha que tem um filho assim. Olha, eu tenho uma amiga que está acontecendo isso. Nossa, a minha irmã relatou isso com o meu sobrinho. Fale, transmita isso, porque ela não deve estar sabendo essa informação. E muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Thaís, muito obrigada. Gratidão, Cá. Gratidão a todos pela audiência. Gratidão a Adriano por ter aceito o nosso convite. Viu? E por trazer tantas informações valiosas aí para nós. E não esqueçam, todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, no YouTube, pelo portal Via Piracicaba, nós temos o Via Essência, porque o verdadeiro toca e transforma, né, Thaís? Isso aí, Cá. Deus abençoe e, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta novamente. Amém. Tchau, tchau.